Olá, pessoal. Na aula de hoje, eu vou responder a questão 29 do concurso da SAP, que foi realizado em agosto de 2017. A questão é o seguinte: em um plano cartesiano, há um triângulo de vértices -3 e 7, que é o primeiro ponto. O segundo ponto, -8 e 1. E o terceiro ponto, 5 e 3. Calcule a área desse triângulo. E aqui estão as alternativas. É uma questão fácil. No entanto, é uma questão de geometria analítica. Então você tem que estar preparado para responder uma questão dessas. Para você entender melhor, eu vou fazer o gráfico. Mas já vou falar. No caso de um triângulo, você não precisa fazer o gráfico, tá? Eu vou fazer somente para você entender do que se trata. Então, o plano cartesiano não precisa fazer bem feitinho um gráfico não, tá? Fazer só um esboço rapidamente desse gráfico. No plano cartesiano, o eixo horizontal é o x. O eixo vertical é o y. Então você vai marcar esses 3 pontos. Como é só um esboço, você não precisa medir com a régua. Até também porque na prova você não tem como fazer isso, tá? Então nós vamos fazer só um esboço do gráfico. Então aqui é o eixo x, o eixo das abscissas. Aqui é o eixo das ordenadas. No eixo das abscissas, fica o primeiro ponto. Estão lembrados? O primeiro ponto no par ordenado é x. O segundo ponto é o y. Então, no eixo vertical fica o y, que é o segundo valor. Aqui é a origem, que é 0. Aqui fica o x positivo, aqui fica o x negativo, aqui para baixo fica o y negativo, e subindo fica o y positivo, tá? Então, quais são os valores que nós temos aqui? Ó? -3, 7, -8, 1, 5 e 3. Então, o -3 é negativo, ele fica aqui, ó. Eu vou só pôr aqui mais ou menos onde fica o -3, tá? -3. E o 7. Se é 7, o 7 é maior, então ele vai ficar aqui em cima. Lembrando que eu estou só fazendo o esboço. Porque não adianta você fazer esse gráfico corretamente medido, que você não vai encontrar a resposta do exercício. Então esse aqui é o ponto -3 e 7. Eu vou chamá-lo de ponto A. Segundo ponto, -8 e 1. Se aqui é o -3, eu vou pôr -8 aqui lá no finalzinho, tá? -8. O 1 fica bem no comecinho aqui, ó. Então, vem aqui e o outro aqui. Então, aqui o segundo ponto, que eu vou chamar de ponto P. Aqui é o 5 positivo. O 5, aqui é o 1, 2, 3, 4, eu vou pôr 5 aqui. E o 3 aqui, se aqui tem 1, 2 e 3. Aí eu venho aqui, tá bom? Marquei o ponto C. Então, esses vértices, eles formam esse triângulo aqui, ó. Do A. Opa. Lembrando, eu estou fazendo o esboço. No concurso, na hora da prova, você não precisa fazer isso, tá? Aqui só para você ter uma noção. Então, você tem o triângulo ABC. E ele quer que você encontre essa área aqui, ó, desse triângulo, em cima de um gráfico.
Veja que o triângulo não vem em centímetro, nem metro, ele vem em unidades. Então, você não vai dar nenhuma unidade de medida para ele. Só isso, pessoal. Esse é o triângulo. Não tem como resolver graficamente. Então, a resolução prática, ou seja, o que você vai fazer na hora da prova, você vai fazer isso aqui. Primeiro, você tem 3 pontos. Você vai chamar o primeiro de A, o segundo de B e o terceiro de ponto C. Tá? Com esses 3 pontos, você vai calcular a área do triângulo. A área do triângulo no sistema cartesiano é dada por essa fórmula: 1/2 vezes o módulo do determinante. Esses 2 tracinhos significam módulo ou valor absoluto. Quer dizer, o determinante, se ele for positivo, ele fica positivo. Se ele for negativo, ele vai permanecer positivo. Todo valor absoluto é positivo. Então é só isso, pessoal. Você tem os 3 pontos, você vai dar nome para eles e vai aplicar essa fórmula. E como que eu vou fazer esse determinante? O determinante de 3 pontos na geometria analítica é dado por essa fórmula: x1, y1 e a constante 1. Agora x2, y2 e a constante 1. x3, y3 e a constante 1. Tá? Então, essa é a fórmula para calcular o determinante de 3 pontos. Se forem 4 pontos, vai ser por essa fórmula também. Então, nós vamos ver depois. Então, nós vamos ver aqui o determinante. O determinante é igual x1 e y1 é o primeiro ponto. Menos 3 e 7. x2 e y2 é o segundo ponto. x3 e y3 ó, é o 5 e o 3. E aqui as constantes, que é sempre 1. Então, você vai calcular primeiro o determinante. Tá? Como é que a gente calcula um determinante de terceira ordem? Terceira ordem é porque ele tem 1, 2, 3. 3 linhas e 3 colunas. Horizontal é linha, vertical, coluna. A regra prática para resolver um determinante desse é dobrar 2 colunas que está aqui. Ó. As 2 primeiras, menos 3 e 7, tá? Menos 8 e 1. 5 e 3. Pronto. Agora você calcula o determinante. Você vai multiplicar as diagonais. Tá? Você multiplica essa primeira diagonal aqui, ó, menos 3 vezes 1 vezes 1. Lembrando que nesse sentido, o sinal do determinante é positivo. Então, menos 3 vezes 1 menos 1 dá menos 3. Mais 7 vezes 1 vezes 5 dá 35 positivo. Então, já deu positivo. Mais 1 vezes menos 8 vezes 3 dá menos 24. Então, nesse sentido, ela vem sempre positiva. Agora, você vai multiplicar aqui, ó, voltando essa e essa. Voltando, ela é sempre negativa. 7 vezes 1, 7 vezes menos 8 dá menos 56. Menos 56.
Voltando é negativo, então menos 3 vezes 1 dá menos 3, vezes 3 dá menos 9. Negativo, 1 vezes 1 vezes 5, que dá 5. Entenderam? Para cá, positivo. Voltando, negativo. Aí é só fazer o jogo de sinal. Mais e menos. Aqui já deu mais. Mais e menos. Menos e menos. Menos e menos. Menos. Pronto. Agora você vai fazer essas matemáticas, essa aritmética. Menos 3 mais 5, menos 24. Você pode fazer o seguinte, ó. Soma os positivos. Soma os positivos, ó, o 35, o 56 e o 9. 6 e 5, 11, 20. Não é isso? Vai 2. 8, 10, deu 100. Agora soma os negativos. 3, 24 e 5. Dá quanto? 7, 12. 32. E agora subtrai. 100 menos 32. 32. 10 menos 2, 8. Tomou emprestado. 9 menos 3, 6. E aqui fica 0. Então dá o sinal do maior aqui, que é 168. Entendeu? Então faz 1 a 1. Menos 3 mais 35. Subtrai. Conserva o sinal do maior, que dá 32. 32 menos 24. Vai fazendo 1 a 1. O importante é não errar. Calculou o determinante? Qual é a fórmula de resolução? 1 meio vezes o módulo do determinante. É 1 meio vezes o módulo do determinante. 1 meio vezes o módulo de quem? 68. Tá? 1 meio vezes... Quem é o módulo de 68? 68. Para que serve esse módulo? Se aqui fosse negativo, ia ficar positivo. É para isso que serve, tá? Então, S é igual a 1 vezes 68 dividido por 2. Implica que S é igual a quanto? A 34. Então, é isso. A área é igual a 34. Então, não se esqueça. Esse esboço é só para você ter uma noção. Você já começa resolvendo dessa forma aqui, ó, tá? Marca os pontos, joga na fórmula e resolve a questão. Tchau!